O transhumanismo é a crença de que os seres humanos podem evoluir além de suas limitações físicas e mentais atuais. Trata-se de um movimento que busca a melhoria radical da condição humana, por meio do uso da tecnologia. Essa melhoria pode incluir a extensão das capacidades físicas e mentais, o prolongamento da vida, a eliminação de doenças e a superação das limitações impostas pela biologia humana, uma espécie de Homo sapiens 2.0. Os defensores do transhumanismo argumentam que a tecnologia pode ajudar a humanidade a evoluir para um estado de ser superior, transcendendo as limitações biológicas e alcançando níveis de consciência e inteligência além dos que são possíveis atualmente. Em outras palavras, o transhumanismo é a utilização da tecnologia com o intuito de melhorar as capacidades humanas, o que inclui o uso da inteligência artificial para que nos tornemos mais inteligentes, ou a realidade virtual para explorarmos novos lugares. Sejam bem-vindos ao canal Polematizando, e neste vídeo vamos abordar um pouco mais a fundo esse tema. Se você ficou curioso para saber mais, fique até o final. Vamos ao vídeo. O ápice do Homo sapiens. Durante o Renascimento, Leonardo da Vinci, um dos mais notórios polímatas da nossa espécie, a partir de detalhados estudos anatômicos, combinados com uma aguçada curiosidade e notória habilidade artística e arquitetônica, surge um dos desenhos mais famosos de todos os tempos, o Homem Vitruviano, figura que virou ícone da cultura pop e inspirou o logo aqui do canal. O desenho é baseado nas ideias do arquiteto romano Vitrúvio, que acreditava que a beleza e a proporção do corpo humano deveriam ser a base para a concepção da arquitetura e do design. O homem vitruviano é frequentemente citado como um símbolo da busca humana pela perfeição e pela excelência. Ele representa a ideia de que o ser humano é o padrão de beleza e harmonia, e que a busca pela perfeição física e mental é um objetivo nobre e desejável. Dessa forma, vê-se um renascimento da questão da busca do ápice do ser humano, que viria a culminar séculos mais tarde na ideia do transhumanismo, indo muito além da biologia. O todo é maior que a soma das partes? A frase "o todo é maior que a soma das partes" é um princípio que tem sido atribuído a diferentes filósofos, incluindo Aristóteles. Esse princípio parece ir de encontro ao senso comum, incluindo um postulado do célebre geômetra Euclides, que defendia que a soma das partes é igual ao todo, na geometria. Se por um lado isso é verdade na geometria euclidiana, não o é necessariamente na filosofia. Na filosofia, o princípio de que o todo é maior do que a soma das partes é comumente aplicado para descrever a natureza das coisas complexas, tais como organismos vivos, sistemas sociais e sistemas ecológicos, onde a interação entre as partes é fundamental para compreender o todo. Em tais sistemas, as partes individuais não podem ser compreendidas isoladamente, e a compreensão do todo só pode ser alcançada por meio da análise das relações e interações entre as partes. Nesse ínterim, convém abordar o paradoxo das peças dos navios e sua relação com o corpo humano e a máquina. O paradoxo das peças do navio é um problema clássico de filosofia que questiona a identidade de um objeto em relação às suas partes. Pensemos o seguinte: se a cada reparo uma peça diferente de um navio é substituída, se ao fim desse processo todas as peças do navio forem substituídas, teremos o mesmo navio?
Uma resposta possível ao paradoxo, para aqueles que defendem se tratar do mesmo navio, parte do fato de que a identidade do navio não está na sua composição material, mas sim na sua função ou propósito. Desse modo, mesmo que todas as peças do navio original tenham sido substituídas, o navio ainda é usado para navegar pelos mares. É essa função que mantém a identidade do navio, mesmo que suas partes sejam diferentes. Agora, se considerarmos que no lugar do navio tenhamos um corpo humano e cada nova peça reposta seja um membro mecânico, até que ponto esse novo ser seria o mesmo indivíduo? A bem da verdade, nem precisamos dar esse salto de imaginação. Nosso corpo e o mundo à nossa volta é composto de átomos. Estima-se que os átomos do corpo humano levam até 10 anos para que a maioria deles seja substituída. Dito de outro modo, o seu eu de hoje não é constituído de nenhum átomo que lhe compunha há 10 anos atrás. Transhumanismo, a eugenia 2.0? O transhumanismo é a ideia de que podemos e devemos usar a ciência para melhorar a condição humana, aumentar as habilidades humanas e expandir os horizontes humanos além das limitações de nossa biologia. É uma filosofia que defende a transformação da humanidade por meio de uma alteração tecnológica deliberada ou de um aperfeiçoamento artificial. A palavra transhumanismo foi cunhada pelo biólogo britânico Julian Huxley em 1957. Huxley estava interessado na eugenia e pensou que seria uma boa ideia usar a tecnologia para melhorar os seres humanos. Já temos um vídeo completo aqui no canal explicando em detalhes como a ideia da eugenia foi desenvolvida. Deixarei nos cards e na descrição. Porém, a eugenia queria, em essência, alcançar o ápice do ser humano do ponto de vista biológico. Isso foi suficiente para produzir alguns dos episódios mais nefastos do século XX. O transhumanismo, por outro lado, tem um caráter menos invasivo, porém, pode conduzir aos mesmos vícios da teoria antecessora. Indo no cerne da questão, tem aparências de uma eugenia sob uma nova roupagem, mas dessa vez com as bênçãos da ciência, tornando-se um ciborgue. Uma das ideias mais comuns é o conceito de se tornar um ciborgue. Seres humanos que se aprimoram com a tecnologia. Isto pode incluir próteses robóticas, implantes cerebrais e roupas inteligentes. Imagine uma prótese de perna que sente o mundo ao seu redor, move-se em resposta aos pensamentos e é mais confiável do que um pé e um tornozelo. Há também pesquisas crescentes sobre como os seres humanos podem se integrar com a inteligência artificial, tal como com a criação do primeiro genoma sintético. Com os avanços da inteligência artificial, veremos um aumento nas possibilidades de como os humanos podem interagir com a tecnologia de uma forma muito mais profunda. O admirável mundo novo da Revolução Industrial 4.0. Muito provavelmente você já ouviu falar na Revolução Industrial. Isso não é uma novidade, mas talvez o termo Revolução Industrial 4.0 seja algo novo. Em termos simples, a Revolução Industrial 4.0 é um termo que se refere à quarta fase da Revolução Industrial. Ela é caracterizada pela adoção e integração de tecnologias avançadas e artificiais em processos produtivos e na vida cotidiana. É também conhecido como Indústria 4.0 ou Quarta Revolução Industrial. A Revolução Industrial 4.0 é impulsionada por tecnologias como a Internet das Coisas, a inteligência artificial, a robótica avançada, a impressão 3D, a realidade aumentada, a realidade virtual, entre outros. Essas tecnologias
permitem a automatização, aprimoramento e otimização de processos produtivos, bem como a criação de novos modelos de negócios e serviços. Os impactos da Revolução Industrial 4.0 ainda estão sendo discutidos. Há diferentes visões. Alguns advogam que o número de empregos vai aumentar, enquanto outros a veem como uma ameaça aos empregos existentes. Fato é que o transhumanismo bebe diretamente dessa fonte e, sem dúvidas, se ele vier a se tornar algo operacionalizável, certamente será por estar sobre os ombros da Revolução Industrial 4.0. A programação preditiva. Isaac Asimov foi um escritor e bioquímico, nascido em 1920, que se tornou mundialmente conhecido por suas obras de ficção científica. Ele é amplamente reconhecido como um dos maiores escritores de ficção científica de todos os tempos. O ponto alto que faz ligar Asimov ao transhumanismo é o fato dele ter ficado muito conhecido por suas histórias sobre robôs e inteligência artificial. Seu interesse em robôs começou ainda na década de 1930. Em 1940, Asimov publicou sua primeira história de robôs, e já em 1942, no conto Run Around, ele desenvolve as suas famosas 3 leis da robótica, que se tornaram um tema central em muitas de suas histórias de robôs. As leis são as seguintes. Primeira lei: um robô não pode causar mal a um ser humano ou, por inação, permitir que um ser humano sofra algum mal. Segunda lei: um robô deve obedecer às ordens dadas por seres humanos, exceto nos casos em que tais ordens entrem em conflito com a primeira lei. Terceira lei: um robô deve proteger a sua própria existência, desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira ou a segunda lei. Essas leis, posteriormente, serviriam de base para muitas outras histórias de Asimov sobre robótica e inteligência artificial. Muito além de um conceito para as suas histórias, as leis da robótica de Asimov levantam questões éticas e filosóficas sobre o uso da tecnologia e a relação entre humanos e máquinas. Asimov acreditava que os robôs eram uma forma de explorar a natureza humana e a relação entre humanos e máquinas, e ele se tornou um dos principais defensores do uso responsável da tecnologia em suas histórias. A mente fértil de Asimov e tantos outros autores com suas histórias praticamente atemporais levantam um questionamento intrigante. Eles previram o futuro ou as pessoas construíram o futuro tomando esses conceitos desses autores do passado? Avançando um pouco no tempo, nos anos 1980 e início dos anos 1990, Hollywood nos brinda com 2 grandes sucessos que marcaram época: O Exterminador do Futuro e Robocop, além de adaptações de histórias do próprio Asimov, como O Homem Bicentenário e Eu, Robô. A cena em que o T-800 tira a parte humana de seu antebraço, deixando à mostra o exoesqueleto robótico, é uma espécie de símbolo do transhumanismo. Se naquela época aquilo parecia algo fantástico, hoje já tem aparências de algo natural. Assim, é como se todos esses filmes tenham sido uma espécie de programação preditiva, antevendo em décadas e tornando aquilo que parecia fantástico um novo normal. Fusão com inteligência artificial. O caminho para o transhumanismo. Há também o potencial de se fundir com a inteligência artificial, o que levaria o transhumanismo para o próximo nível. Esta fusão significaria que nossos cérebros estariam ligados à tecnologia. Seria algo semelhante ao que se vê no filme do Homem de Ferro. Há algumas maneiras
que os humanos poderiam se fundir com a inteligência artificial. A primeira é através de um implante cerebral. Nesse momento, os cientistas estão trabalhando em maneiras de criar uma interface cérebro-computador. Isso permitiria conectar os pensamentos humanos com uma máquina para se comunicar. O futuro que é o presente. Embora o transhumanismo seja um tema controverso, é um fato que ele já é uma realidade. Trata-se de um tema central a ser considerado nos dias de hoje. O mundo está mudando em um ritmo exponencial, com rápidos desenvolvimentos em ciência e tecnologia. À medida que nossas vidas se tornam digitalizadas e mais conectadas, estamos nos tornando cada vez mais dependentes da tecnologia. Conforme ela continua a crescer e evoluir em ritmo acelerado, continuaremos a ver novos avanços e descobertas, tais como inteligência artificial, nanotecnologia e robótica. Esses conhecimentos emergentes terão implicações de longo alcance, para o bem ou para o mal. Elon Musk, o fundador e CEO da SpaceX, Tesla e Neuralink, de quem já temos um vídeo completo sobre a sua biografia aqui no canal, tem falado frequentemente sobre a possibilidade de usar a tecnologia para criar uma interface direta entre o cérebro humano e as máquinas. Ele argumenta que, em vez de interagir com a tecnologia por meio de dispositivos físicos, como telefones celulares e computadores, podemos usar implantes neurais para controlar os dispositivos diretamente com nossa mente. Musk argumenta que os smartphones já são uma extensão do nosso corpo e cérebro, mas que eles são muito limitados na forma como podemos interagir com a tecnologia. Ele acredita que a criação de uma interface cérebro-máquina mais avançada que permita a comunicação direta entre o cérebro humano e a tecnologia pode ter enormes benefícios para a humanidade, incluindo a capacidade de tratar doenças neurológicas e melhorar a cognição. Para realizar essa visão, Musk fundou a Neuralink, uma empresa de neurotecnologia que está desenvolvendo implantes cerebrais para conectar diretamente o cérebro humano a dispositivos tecnológicos. Embora a tecnologia ainda esteja em desenvolvimento e seja altamente experimental, Musk acredita que a interface cérebro-máquina tem o potencial de revolucionar a forma como interagimos com a tecnologia e mudar a maneira como vemos a nós mesmos como seres humanos. Problemas e riscos do transhumanismo. Há muitas questões éticas que surgem quando se fala de transhumanismo. Algumas dessas questões incluem a desigualdade potencial entre aqueles que podem e não podem arcar com a tecnologia, o potencial para criar super-humanos e o potencial para destruir a humanidade como a conhecemos. Há também riscos potenciais associados ao transhumanismo. Estes incluem o criar robôs que superem os humanos, o risco de doenças e morte associado à integração de novas tecnologias e até mesmo o potencial para criar inteligência artificial que supere a inteligência humana. Enquanto o ser humano caminha a passos largos no objetivo de fazer o Homo sapiens passar a ser o Homo Deus, fundindo homem e máquina em uma verdadeira amálgama, Asimov escreveu uma história emocionante perfazendo o caminho oposto, O Homem Bicentenário, onde o personagem principal é um robô chamado Andrew, que foi programado para servir a uma família como ajudante doméstico e que passa a maior parte de sua vida tentando se tornar cada vez mais humano, até que eventualmente se submete a uma série de modificações cirúrgicas e se torna fisicamente indistinguível de um ser humano. Ele então começa a viver como um humano, tendo uma vida longa e cheia de experiências, incluindo amor, amizade e até mesmo a paternidade. Mas, agora eu quero saber de vocês. O que vocês pensam do transhumanismo?
Os benefícios compensam os eventuais malefícios? Deixem nos comentários. Por hoje é só e até a próxima.